E aí, pessoal, chegamos na nossa penúltima aula do conteúdo teórico, né? Na próxima aula eu vou trazer um pouco sobre gráfico e pronto, matamos a aula teórica e depois a gente vai consolidar o estudo com resolução de exercícios, né? Que é importante. A intenção é refazer todos os exercícios de estatística da PM de Minas Gerais. Então, desde 2015, vamos pegar todas as provas e fazer todas as questões, certo? E consolidar o nosso conteúdo aí para vocês irem bem na próxima prova. Então é o seguinte, nessa aula a gente vai falar de variância e desvio padrão, né? Variância e desvio padrão. Deixa eu sublinhar aqui, ó. Variância e desvio padrão são medidas de dispersão. Lá no edital vem escrito dessa forma, medida de dispersão. Ou seja, são parâmetros utilizados na estatística para calcular o quanto os dados de um conjunto de valores podem variar. A variância V é útil para determinar o afastamento da média que os dados de um conjunto analisado apresentam. Então, assim, tá vendo que a variância ela já depende da média, né? Então, primeiro a gente aprende a média para depois aprender a variância. E por fim, através da variância, a gente consegue calcular o desvio padrão, que é justamente a raiz quadrada dessa variância. Então, assim, quando a gente vê aquela reportagem assim, nas mídias, né, por exemplo, certo candidato tem 55% de aprovação, e só que tem um erro de 2% para mais ou para menos, esse tipo de erro é calculado através do desvio padrão. A gente vai aprender isso nessa aula. Então, assim, é mais uma fonte, né? Uma medida para a gente descartar, né? E excluir a possibilidade de manipulação dos resultados, né? Que é importante. Então, assim, sempre que aparecer na reportagem, tem um erro para mais e para menos, esse erro é calculado através do desvio padrão, certo? Então, assim, são duas fórmulas. Aliás, a grosso modo falando, de maneira informal, é uma fórmula só, porque a outra basta calcular a raiz quadrada, né? Pronto, acabou. Então, assim, vamos ver a variância, que nesse caso eu tenho dois tipos de variância. Eu tenho a variância quando eu pego todos os dados, e eu tenho a variância quando eu pego só um pedaço, ou seja, eu pego uma amostra. Eu tenho dois tipos de fórmula aqui. E quem vai identificar isso? Vocês na hora da prova. Se eu estou trabalhando com a população inteira, ou se eu estou trabalhando com espaço amostral, ou seja, um pedaço da população. Então são dois tipos de fórmula, a gente vai ver uma por uma. Tranquilo? Vamos lá, vamos seguir aqui, ó. Seja x uma variável quantitativa que assume valores x1, x2, xn e x barra a média aritmética. Então, igual eu falei, ó, a média vai ser importante. Então, a gente precisa da média aritmética. É importante. Corresponde a esses valores. A variância desses valores é indicado por VA, ou esse símbolozinho aqui, ó, ao quadrado, é definida por... A gente pode colocar só um Vzinho também, não tem problema não. V é igual ao primeiro dado menos a média elevado a 2, mais o segundo dado menos a média elevado a 2, mais assim por diante até xn menos a média elevado a 2, e isso tudo dividido por n, ou seja, pela quantidade de elementos ali que eu estou trabalhando. Então vamos lá, o somatório, ó, é o somatório de i igual a 1 até n, de xi menos x barra, isso elevado a 2. Lembrando que o x barra é a média. Certo? Então, assim, não se assustem com a fórmula, vocês vão ver que na prática é bem tranquilo. O que é importante aqui logo de cara é a média. A gente precisa calcular a média para depois sim aplicar a fórmula da variância. Beleza? Vamos seguindo. Então, essa aqui já está apresentada a fórmula da variância, né? Ó, observação geral sobre a variância e desvio padrão. Tem uma observação aqui, ó. Expressões das medidas de dispersão apresentadas no item variância refere-se à variância e desvio padrão populacional. Nos casos
nos casos em que os dados são coletados a partir de uma amostra da população, ou seja, aqui eu peguei um pedaço da amostra. Peguei um pedaço da população, peguei uma amostra, só tirei um pedaço. Obtém-se como medida de dispersão a chamada variância amostral. Então eu tenho variância populacional, que é quando eu trabalho com tudo, e eu tenho a variância amostral, que é quando eu trabalho com um pedaço. Por exemplo, quando tem aquele tipo de pesquisa assim, 5 mil brasileiros, em um conjunto de 5 mil brasileiros, 30% gostam de futebol. E aí, nesse caso, eu tenho um erro de 5% para mais ou para menos. Quando eu calculo esse tipo de variância, é uma variância amostral, porque assim, né, no Brasil não tem só 5 mil brasileiros, né? Tem muito mais. Então eu estou pegando um pedaço. Quando eu falo 5 mil, eu peguei um pedaço da população brasileira. E isso é uma variância amostral. Beleza? O que difere de uma fórmula para outra? Só o denominador. Só aqui embaixo. Ó. Ao invés de eu pegar n, eu vou pegar n menos 1. Então, se eu analisei 5 dados, eu vou pegar 5 menos 1, que é 4. Aqui eu pegaria 5. Aqui eu vou pegar 4. Certo? Então, eu tenho esses dois tipos de fórmula, onde uma difere da outra só no denominador. Bem tranquilo. Onde eu pego n e a outra eu pego n menos 1. Então, eu tenho a variância populacional e a variância amostral. Quem vai decidir isso são vocês na interpretação. Certo? Claro que tem que interpretar de maneira correta, né? Mas não tem nenhum padrão. Eu preciso identificar isso realmente na prova. Beleza? Então a gente falou sobre as duas fórmulas da variância. O desvio padrão é justamente a raiz quadrada da variância. Então eu calculo a variância primeiro e depois tiro a raiz quadrada no final. Sem problema nenhum. Ó. É a raiz quadrada do somatório de xi menos x barra elevado a 2, onde o i está variando de 1 até n, dividido por n. E essa fórmula aqui a gente já conhece. Essa fórmula aqui, ó, a gente já conhece, que é a fórmula da variância populacional. Né? Ah, Léo, e se for amostral? Vai ser n menos 1, da mesma forma. Quem vai decidir isso, cada questão vai ser de uma maneira. Quem vai decidir isso vai ser vocês na hora da prova. Beleza? Vão ser vocês, né? Na hora da prova. Se eu estou trabalhando com o conjunto todo, ou se eu estou pegando um pedaço, uma amostra. Aí fica a critério de interpretação. Beleza? Então, assim, fórmula da variância. Tem a variância populacional e a variância amostral. Tirei a raiz quadrada, pronto, tem um desvio padrão. Beleza? Bem tranquilo mesmo, são duas formulazinhas. Aqui eu trouxe um exemplo. O exemplo é o seguinte, ó. Imagine a seguinte situação. O dono de uma microempresa pretende saber, em média, quantos produtos são produzidos por cada funcionário em um dia. O chefe tem conhecimento que nem todos conseguem fazer a mesma quantidade de peças, mas pede que seus funcionários façam um registro de sua produção em uma semana de trabalho. Ao fim desse período, chegou-se à tabela. Então vamos lá, vamos interpretar essa tabela. Ó. Funcionários, vai ter um funcionário A, funcionário B, o funcionário C e o funcionário D. Na segunda, o funcionário A produziu 10, funcionário B 15, funcionário C 11 e funcionário D 8. Na terça, o funcionário A 9, funcionário B 12, o C 10 e o D 12. Na quarta, 11, 16, 8, 15, 12, 10, 11, 9, 8, 11, 12 e 11. Show de bola. Então aqui a gente vai calcular a variância e o desvio padrão de cada funcionário. Então assim, esse é interessante que a gente consegue analisar dados individualmente, né? Então eu vou trabalhar só o A. Funcionário A. Vou destacar aqui de vermelho, que é onde eu vou trabalhar. Certo? E o restante? O restante vai ser o exercício de vocês. O que tiver de azul aqui, ó, vai ser o exercício. Eu vou fazer para o A e vocês vão fazer para o B, para o C e para o D. Beleza? Então esse aqui, ó, vai ser o exercício dessa semana. Eu não separei uma lista. Eu vou deixar esse exercício aqui como a tarefa dessa semana. Ó, exercício.
Beleza? Então vamos lá. Eu vou trabalhar só o A. Primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular a média de quantidade de peças produzidas por ele. E como que eu calculo a média? Eu vou somar 10 mais, deixa eu escrever aqui, ó, média. Eu vou somar 10 mais 9 mais 11 mais 12 mais 8 e dividir pela quantidade de elementos, que no caso é 1, 2, 3, 4, 5. De segunda a sexta, são 5 elementos. Então vai ficar 10 mais 9, 19, mais 11, 30, mais 12, 42, mais 8, 50. Então vai ficar 50 dividido para 5, e isso é igual a 10. Então a média produzida pelo funcionário A de peças, pelo número de peças, vai ser 10. Beleza? Então o primeiro passo, ok, é a média. O que eu vou fazer agora? Vou aplicar a fórmula da variância. Como aqui eu peguei toda a população dessa microempresa, A, B, C e D, então eu vou usar a variância populacional. Como que é dado por ela? Eu vou calcular, ó, o somatório. Vou colocar aqui, ó, a variância vai ser igual o somatório de xi menos x barra, que no caso é a média, que a gente já sabe quanto que vale, é 10, elevado a 2, isso tudo dividido por n. Deixa eu botar na régua aqui, isso tudo dividido por n. E o meu i? O meu i está variando de 1 até n, que nesse caso vai ser 5, né? De segunda a sexta vai ser 5. Então isso vai ser igual a... O que eu vou fazer? Ó? O x1 menos x barra é o x1, é o 10. Então vai ficar 10 menos 10, que é a média, que é o x barra. Isso é elevado a 2. Mais... é o somatório, né? Mais o segundo, que é 9, menos 10, elevado a 2, mais 11, menos 10, elevado a 2, mais 12, menos 10, elevado a 2, mais 8, menos 10, elevado a 2. Isso tudo dividido pela quantidade de elementos, que a gente já sabe que é n. Então isso vai ser igual a... Vamos lá, vamos seguir. Isso vai ser igual a 10 menos 10 ao quadrado é 0. Então isso aqui vai 10 menos 10 é 0, 0 ao quadrado é 0. Então isso aqui é igual a 0. 9 menos 10 é menos 1. E menos 1 ao quadrado é menos 1 vezes menos 1. Menos vezes menos, mais. Ou seja, vai dar 1. 1 mais 11 menos 10. 11 menos 10 é 1. 1 positivo. 1 elevado a 1 vai dar 1. Mais 1. Mais 12 menos 10 é 2. Elevado a 2 é 4. Mais 8 menos 10 é menos 2, e menos 2 elevado a 2 é menos 2 vezes menos 2. Dá 4 também. Isso tudo dividido por 5. Beleza? Então vai ficar 1 mais 1 é 2, mais 4, 6, mais 4, 10. 10 dividido para 5 é igual a 2. Então, a minha variância vale 2. Tranquilo? E o meu desvio padrão? O meu dp é simplesmente a raiz quadrada da variância, que é a raiz quadrada de 2, que é aproximadamente 1,41. E pronto. A gente já calculou a variância e o desvio padrão da quantidade de peças produzidas pelo funcionário A. E como eu havia dito, né, no começo dessa aula, a gente recebe aquele tipo de notícia e tudo mais. E como que eu acho nesse tipo de notícia? Então, o que eu fiz? Eu peguei a funcionário A, peguei a quantidade de peça, calculei a média, joguei na fórmula da variância, achei o valor da variância, calculei o desvio padrão, que é a raiz quadrada da variância,
E vou fazer o seguinte, ó. Podemos ver a utilização do desvio padrão na apresentação da média aritmética, informando quão confiável é esse valor. Isso é feito da seguinte forma, ó. É a média aritmética mais ou menos o desvio padrão. E a média aritmética, a gente viu que é 10. Mais ou menos 1,41. E pronto. Esse aqui é a minha margem de erro, 1,41. É o nosso desvio padrão. Então, resumindo, basicamente eu tenho duas formas. Quando eu trabalho com a população inteira, quando eu trabalho com uma amostra, um pedaço, e para calcular o desvio padrão, basta eu calcular a raiz quadrada. Tranquilo? Deixa eu só apagar esse menos 1 aqui, para não confundir. Aqui eu trouxe um exemplo. Eu fiz do funcionário A, eu calculei a média, depois eu calculei a variância, e por fim eu calculei o desvio padrão. Estou deixando de exercício para vocês fazerem o B, o C e o D, fazer a mesma coisa. E por fim calcular a margem de erro, né, para saber se é confiável ou não. É a média aritmética, a gente viu que é 10, mais ou menos esse desvio padrão que é 1,41. Beleza? E com isso a gente encerra a nossa penúltima aula aí de estatística. Até a próxima, pessoal. Valeu!